Olha, quando a gente pensa na Câmara dos Deputados, logo vem a imagem do plenário, né? Aqueles debates às vezes meio acalorados, votação na TV, mas parece que o coração da coisa, onde a política legislativa acontece mesmo, pulsa longe das câmaras. Hoje a gente vai tentar dar uma espiada nesses bastidores da Câmara. E para guiar a gente, temos um relato bem interessante. É de alguém que passou 480 dias lá dentro trabalhando como assessor parlamentar do Executivo. Um ASPAR, como chamam por lá. Então, a ideia é tentar entender essa dinâmica real, sabe? Quem mais está nesse jogo, além dos 513 deputados, e como é que as decisões são, bom, como elas são moldadas ali dentro. Vamos tentar abrir essa caixa preta? A fonte descreve esse trabalho do ASPAR como estar numa ponte. Representa o governo, o executivo, mas está com os pés fincados lá no Congresso, no Legislativo. É um trabalho meio de formiguinha, né? Quase invisível para o público. O foco é construir essas pontes, é convencer, às vezes segurar um projeto, buscar informação, tudo para tentar fazer a agenda do governo andar. A fonte até usa a expressão azeitar as engrenagens. O resultado desse trabalho é quase imaterial, não é algo que se pega assim. O produto é a própria articulação política, é a influência construída ali no dia a dia, muitas vezes em conversas de corredor, sabe? E numa tensão constante. A fonte fala em fio da navalha. O sucesso ali é medido justamente por essa capacidade de navegar nesse ambiente. E esse ambiente tem muito mais gente do que só os deputados, né? Eles são os protagonistas, claro, mas a fonte ressalta muito o papel dos assessores parlamentares, que são tipo os olhos e ouvidos dos deputados ali no dia a dia. E também dos servidores de carreira. Esses são a memória viva da Câmara, né? Conhecem tudo, regimento, atalhos, as regras não escritas. Sim, a fonte até comenta algo curioso, que às vezes a informação importante vem de onde menos se espera, até de funcionários terceirizados que circulam por todo lado e ouvem muita coisa. Faz sentido. E falando em estrutura de poder lá dentro, Então, a fonte aponta algumas estruturas-chave. Tem as lideranças dos partidos, né, que tentam manter a bancada unida na hora de votar, e tem a liderança do governo, que faz esse meio de campo direto entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Negocia, assume a frente, às vezes leva a culpa também. é o trabalho difícil, imagino. Com certeza. Mas o relato dá um peso bem grande também para as frentes parlamentares. Ah, tipo as famosas bancadas temáticas. Boi, bala, Bíblia, essas coisas. Exatamente essas. São grupos que juntam deputados de vários partidos, mas que têm um interesse em comum muito forte. Agronegócio, segurança, religião. Isso é crucial porque mostra como esses interesses setoriais se organizam, criam alianças poderosas ali dentro e às vezes passam por cima da orientação do partido, sabe? Pressionam muito por pautas específicas. Entendi. Elas têm poder de articulação próprio, então. Muito grande. É um fator chave para entender como o poder funciona lá. E essa disputa toda acontece em lugares diferentes, né? O plenário é onde a gente vê o palco, mas a fonte deixa bem claro que muita coisa é cozinhada antes, nas comissões permanentes. A CCJC, a de Constituição e Justiça, é tipo um filtro geral, né? Mas as comissões temáticas, educação, saúde, meio ambiente, E a de agricultura, a capa DR, que a fonte detalha bastante. há conta mais dessa. Então, a fonte descreve essa comissão de agricultura como um terreno bem complicado para o governo da época. Era dominada por uma oposição forte e, claro, pelo lobby do agronegócio. As vozes dos grandes produtores tinham muito mais peso ali. Pautas ambientais, por exemplo, eram vistas quase como um entrave. E a agricultura familiar ficava meio de lado. Nossa. Fica bem clara a influência desigual dos interesses nesses espaços mais técnicos, né? O lobby da iniciativa privada é muito presente ali. E aí, como é que essa tensão toda, essa briga de foice que a fonte descreve nas comissões, como isso vira lei ou não vira? A gente vê alguns projetos explodirem na mídia, né? PEC das praias, pele do estupro, mas muitos outros devem passar mais quietinhos, imagino. Exatamente. A tramitação de um projeto reflete toda essa disputa. A fonte até cita exemplos. Projetos como o reajuste do serviço público ou um sobre bioinsumos. Eles avançaram, mas depois de muita negociação nos bastidores. Aquele trabalho invisível do ASPAR foi chave ali.
Ah, articulação silenciosa. Isso. Por outro lado, projetos mais polêmicos, como um PL da anistia ou outros sobre desmatamento, também acham caminho. Muitas vezes são empurrados justamente pela força de bancadas ou frentes específicas dentro das comissões. Como a gente viu no exemplo da agricultura. Aprovar ou derrubar algo raramente é simples, é sempre resultado dessa briga. E para fazer essa articulação, essa arte de articular, como a fonte chama, não basta ter bons argumentos, né? De jeito nenhum. Argumento e dado ajudam, claro, mas a fonte mostra que o timing político é essencial. Saber com quem falar, como falar, quando avançar, quando é melhor esperar, construir confiança, sabe? Ler as entrelinhas. É um jogo de percepção, então. Totalmente. A fonte reforça muito isso. Um gesto, uma conversa mais reservada, a hora certa de pressionar ou recuar. Isso tudo pode pesar tanto quanto o que está escrito no regimento. É ler um ambiente o tempo todo. Bom, então, para a gente ir amarrando, o que fica claro é que a Câmara é um organismo bem mais complexo do que parece. Tem muito mais gente influente ali do que só os deputados. Os assessores, os servidores de carreira. Sim, e as decisões importantes, muitas vezes, são tomadas bem longe do plenário, lá nas comissões. E tem todo esse trabalho invisível de articulação política, que é o que realmente faz a máquina girar, né? Exato. O que esse relato mostra é que a política ali é um jogo muito delicado. De confiança, mas também de desconfiança, de sinais, de tempo, de saber ouvir. As regras formais existem, claro, mas as relações e os códigos não escritos, esses são decisivos. É, faz pensar. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez. Considerando toda essa teia, né? Deputados, assessores, servidores, lobistas, os interesses organizados nas comissões, como será que a diversidade imensa da sociedade brasileira consegue ou não consegue ter voz de verdade nesse ambiente tão particular? É uma pergunta que fica no ar.